Nessa terceira parte da primeira aula do curso básico de Teologia Universitária, eu irei apresentar de uma forma prévia e rápida as 9 matérias da Teologia Universitária do curso básico. É necessário que nós tenhamos esta apresentação para que seja formado uma espécie de mapa em nossa mente, para que possamos situar o conhecimento adquirido ao decorrer deste curso e possamos também ter motivação, tendo em vista que cada matéria ela tem uma configuração diferente, tanto na forma de estudá-la como no que é estudado por ela. Cada matéria vai exigir um nível de abstração ou de complexidade a ser assimilado diferente. Portanto, é necessário que nós tenhamos essa apresentação das matérias. Cada uma tem a sua função, tem o seu dever, tem a sua missão dentro do arcabouço da teologia universitária, do estudo teológico universitário como um todo. A primeira matéria que será abordada no curso básico será a cristoriografia. Inclusive, a próxima aula será a introdução à cristoriografia. Cristoriografia vem da junção de duas palavras, a palavra cristianismo e a palavra historiografia. E ela significa tanto a historiografia do cristianismo como a historiografia sob uma perspectiva cristã. Em suma, a cristoriografia é a área do conhecimento teológico universitário, a matéria do conhecimento teológico universitário que estuda a história sob uma perspectiva, sob uma ótica cristã. Então, a gente vai estudar a história da humanidade, observando e dando ênfase aos pontos que mais marcaram e que foram mais decisivos na história milenar do cristianismo. A fé cristã tem dois milênios e durante esta história, e até mesmo antes do surgimento do cristianismo, é necessário que nós entendamos as nuances históricas, os acontecimentos, as revoluções como o Renascimento, o Iluminismo, o surgimento das revoluções do século XIX, como a socialista, a própria Revolução Francesa e a Revolução Industrial do século XVIII e assim sucessivamente. A perseguição cristã do início da Igreja, a Inquisição, as Cruzadas, a Igreja medieval como um todo, a escolástica, a patrística, enfim, são vários acontecimentos, várias coisas surgindo, várias coisas acontecendo, várias revoluções eclodindo ao longo da história, e todas elas têm a sua parcela de contribuição ou de prejuízos na história do cristianismo. Foram várias mudanças, foram vários acontecimentos que contribuíram, que prejudicaram, que modificaram de uma forma decisiva a história cristã. E por isso o estudo da cristoriografia, para que a cristandade tenha o conhecimento da história tanto do cristianismo como da história geral da humanidade sob uma ótica cristã, que possamos observar os aspectos, os pontos, os vértices marcantes para a história da fé cristã. Esta é a primeira matéria que será estudada, a cristoriografia. A segunda matéria a ser abordada é a sociologia, tendo em vista que a sociologia da teologia universitária, ela abordará a sociedade, o estudo da sociedade, sob uma perspectiva cristã. Nós iremos analisar a sociedade moderna, nós iremos estudar a sociedade moderna, observá-la, Então, a gente vai dividir a sociedade em 4 no próximo estudo. São 4 sociedades distintas que vivem no mundo hoje. A sociedade paralela, a sociedade mórbida, a sociedade emergente e a sociedade remanescente. Inclusive, a teologia universitária ela é a ponta de lança da sociedade remanescente. E nós vamos entender aí essa queda de braço entre a sociedade emergente e a sociedade remanescente. A sociedade emergente, ela tenta modificar o mundo, tenta modificar os valores e os conceitos da sociedade, enquanto que a sociedade remanescente, ela luta para preservar e conservar os valores, a moral, os hábitos tradicionais e clássicos da sociedade. Nós, cristãos, fazemos parte da sociedade remanescente, enquanto que as ideologias revolucionárias fazem parte da sociedade emergente. Então, o estudo da sociedade ela também vai estudar o cristão e a política, o cristão e a universidade, a nossa obrigação, os nossos deveres diante da sociedade em que vivemos.
A primeira matéria é Cristoriografia, o estudo da história sob uma perspectiva cristã. A segunda matéria é a Sociologia. A terceira matéria é a Ideolografia. A ideolografia, ela estuda as ideologias, ela estuda as correntes ideológicas que dominam e que manipulam as pessoas, como o marxismo, o ateísmo, o niilismo, o progressismo, o cientificismo, o relativismo, o islamismo e várias outras correntes ideológicas que manipulam o imaginário das pessoas, que dominam e que formam um contingente de pessoas movidos por uma única cosmovisão, sendo elas antagônicas ao cristianismo, sendo elas contrárias à fé cristã. Nós devemos estudá-las e aprendermos a rebater e a refutar. Então nós vamos estudar, por exemplo, o ateísmo, vamos aprender a refutar e a debater com os adeptos do ateísmo. Não são ateus, porque a teologia universitária ela postula que ateus não existem. Então, se a pessoa diz que não crê em Deus por falta de prova, ele terá que provar a sua própria existência. Então, ateus não existem, são os atôs. A gente vai aprender a debater com essa classe, com essa raça de adeptos do ateísmo, niilismo, progressismo, marxismo, cientificismo, relativismo. Nós vamos estudar essas ideologias no estudo da ideolografia. Então, recapitulando, a primeira matéria é a Cristoriografia, a segunda é a Sociologia, a terceira é a Ideolografia. A quarta matéria é talvez a mais complexa, a Filosofia. Na filosofia nós vamos introduzir o conhecimento filosófico com princípios rudimentares e básicos, como fé. Então eu vou dividir a fé em quatro: a fé racional, a fé empírica, a fé transcendente e a fé paradoxal. Vou explicar a razão, por que a razão é um círculo vicioso, por que a razão é uma ilusão, e também vou explicar entre a fé e a razão, se há ou não há disparidades e antagonismos. Então, por exemplo, a teologia universitária ela defende que existe fé sem razão, mas não existe razão sem fé, porque os princípios basilares da razão são fundamentados na fé, nos princípios de identidade, ou seja, na pura empiricidade, puramente nos sentidos do corpo, nos processos empíricos da nossa observação da realidade. A existência de Deus, se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus criou o universo, quem criou Deus? Deus e o Deus de Spinoza, Deus existe, Deus não existe. Eu vou defender a existência do mal em dois tipos: o mal transcendente e o mal natural, o pecado original, o livre-arbítrio. Essa é apenas a introdução. Depois nós estudaremos a história da filosofia e as correntes filosóficas mais conhecidas, como o idealismo, o materialismo, a metafísica e etc. Muito bem, a primeira matéria é a Cristoriografia, a segunda é a Sociologia, a terceira é a Ideolografia, a quarta é a Filosofia. A quinta matéria que nós estudaremos é a Legados e Irmandade. A Legados e Irmandade, elas trabalham no campo das obras referenciais, das biografias referenciais. São os cristãos que servem de referência para nós, que serão estudados. Então nós estudaremos as biografias, as grandes obras, os grandes legados, as grandes heranças, as grandes descobertas dos cristãos que deixaram para o mundo. Cristãos como Galileu Galilei, Johannes Kepler, Nicolau Copérnico, Blaise Pascal, René Descartes, Francis Bacon, Thomas Edison, Maxwell, Robert Boyle, Faraday, Max Planck e etc. São muitos nomes, e as contribuições de cada um deles na literatura, como Dostoiévski, C.S. Lewis, e na filosofia também vários nomes que se destacaram. A gente vai estudar a biografia de cada um, os legados, as heranças que cada um deixou. Por exemplo, a teoria da gravidade, a teoria do heliocentrismo, a geometria projetiva, a teoria da probabilidade, o cálculo diferencial e integral. Todas as grandes descobertas da história, a maioria delas, nos séculos passados, tiveram a contribuição dos cristãos. Inclusive, a própria ciência ela nasce nos mosteiros. As primeiras universidades foram fundadas pelos cristãos, e é necessário que a gente tenha esta compreensão. Por quê? É disseminado, e bastante disseminado nos últimos dias,
a ideia de que para você ser um grande filósofo, um grande cientista, um grande estudioso, você precisa ser um ateu, você precisa deixar a fé em Cristo. E é mentira. A maior parte dos grandes cientistas eram cristãos. Existem grandes filósofos como René Descartes, o fundador do plano cartesiano, da matemática e da filosofia moderna, do racionalismo. Descartes era cristão, Francis Bacon e vários outros pensadores que a gente vai estudar eram cristãos e deixaram grandes legados para a humanidade. As universidades, a ciência e boa parte da filosofia, principalmente a escolástica e a patrística, são contribuições da cristandade para o mundo, e a Legados e Irmandade ela vai estudar essas obras para que o estudante cristão tenha referências de pessoas que se destacaram no mundo da intelectualidade, da academia, sem negar a fé em Cristo, como exige o paradigma hegemônico, como é disseminado e ensinado em muitos lugares pelos adeptos insanos do ateísmo. Então a primeira matéria é Cristoniografia, a segunda, Sociologia, a terceira, Ideolografia, a quarta, Filosofia, a quinta, Legados e Irmandade, a sexta é a Ciência. Então a gente vai estudar ciência, vamos introduzir Química, Física, Biologia, que são as ciências naturais, Astronomia, vamos estudar o método científico, né, a diferença, e eu vou apresentar para vocês o método misto, que é a intercalação entre partes filosóficas e científicas, para que possamos ter uma compreensão real do conhecimento científico. Então, o método científico, o método misto, é um método científico para a busca da verdade científica, do estudo da natureza, de uma forma mais clara e imparcial. Nós também, no estudo da ciência, vamos estudar as grandes descobertas, né, como surgiram, vamos estudar a importância da ciência, e a ciência é muito importante, a gente não pode abrir mão do conhecimento científico. Praticamente tudo que a gente usa é ciência, inclusive esta videoaula só é possível por causa da ciência, por causa da internet. O carro, a casa, a moto, o micro-ondas, o ventilador, a geladeira, o fogão, é tudo que a gente usa hoje é graças às descobertas mirabolantes dos cientistas. Então a gente deve aprender a dar valor, a amar a ciência, mas entender que a ciência não é um Deus, a ciência não é tudo, ela não explica tudo, e nós não podemos cair nas armadilhas do cientificismo, que nós vamos estudar na ideolografia. Cientificismo é uma ideologia e não a ciência. Então nós vamos nos aprofundar no conhecimento científico, justamente para não sermos levados por essa ideia de teoria científica. Não existe teoria científica, existe descoberta científica. A ciência não teoriza, a ciência descobre, afirma e prova o que afirmou. Toda teoria está patente ao campo da filosofia. Toda teoria está submissa à filosofia, é filosofia. Então a gente vai aprender a diferenciar ciência de filosofia. Vamos nos aprofundar um pouco, é claro que introdutoriamente, na ciência. Então a sexta matéria é ciências. A sétima matéria é a apologética dialética. A apologética dialética ela foca na defesa da fé cristã no âmbito do debate, cara a cara, no argumento, Então a gente vai estudar, por exemplo, o uso das falácias, como a falácia do espantalho, a falácia ad hominem, que são subterfúgios psicológicos ou linguísticos para manipular o oponente e vencer o debate sem o conhecimento, sem um argumento sólido. Nós vamos entender as falácias para que nós não sejamos vítimas delas. Nós vamos estudar, por exemplo, as defesas apologéticas de Blaise Pascal, de Tomás de Aquino, Santo Agostinho e vários outros apologistas, René Descartes, que defenderam a existência de Deus, a fé em Cristo. Vamos também rebater, através do estudo da teologia universitária, todas as críticas que estiverem pairando sobre o ambiente cultural. Então, todas as falácias que estiverem sendo usadas contra o cristianismo serão rebatidas no estudo da apologética dialética. Alguém disse lá no grupo, eu faço parte de vários grupos de ateísmo, justamente me estudar o que eles pensam, o que eles falam, eu fico lá observando o que eles postam. É claro que faz uns dias que eu não estou acessando o Facebook, mas quando eu estou acessando, eu observo as mensagens que eles postam, e são várias mentiras. Então, os adeptos do ateísmo, eles costumam mentir, dizendo que Constantino fundou o cristianismo, e Constantino não fundou o cristianismo. Constantino surgiu 300 anos depois da fé cristã.
Eles costumam mentir dizendo que o cristianismo derramou sangue em não sei quantas milhões de pessoas, quando na verdade o sangue derramado foi por motivos majoritariamente políticos e não chega aos pés do que Mao Tse Tung, Vladimir Lenin, Joseph Stalin derramaram nas revoluções socialistas, que eles eram adeptos do ateísmo. Então é uma falácia. São várias falácias que são disseminadas, vários argumentos incongruentes, por exemplo, o sofrimento. Para eles, se Deus existe, não devia haver sofrimento, e eu vou explicar não só o sofrimento, como a existência de um mal, do mal como um todo. Eu vou dividir entre mal transcendente e mal natural. Então, a apologética dialética, ela foca na preparação do estudante cristão para debater, para que você conheça os subterfúgios falaciosos do debate, para que você conheça a arte do argumento, a arte da retórica, a arte do raciocínio também, para que você possa produzir o argumento, e rebater. A apologética dialética, ela rebate todos os argumentos contra a fé cristã. Então, tudo que estiver sendo disseminado por aí de mentira, a gente vai reunir aqui no estudo da apologética dialética e vamos rebater, responder, refutar. A primeira matéria é Cristoriografia, a segunda é Sociologia, a terceira é Ideolografia, a quarta é Filosofia, a quinta, Legados e Irmandade, a sexta, Ciências, a sétima, Apologética Dialética, a oitava é Apologética Cultural. Há uma diferença entre a apologética dialética e a apologética cultural. A apologética dialética, ela foca no embate frontal. É um choque de testa com testa. É uma contradição frontal com todas as ideologias. Então a gente vai pegar de bate pronto, o que vem de lá a gente rebate daqui. A gente vai preparar o estudante para debater, para você sentar de frente de um adepto do ateísmo, dar um nó na cabeça dele e defender a existência de Deus, a fé em Cristo, de maneira racional no debate. Já a apologética cultural, que é a oitava matéria, ela foca na apologética cultural, ou seja, no estudo do senso comum e na povoação do senso comum, do imaginário social, no entendimento das narrativas que manipulam as pessoas de forma linguística e psicológica. Então as pessoas manipulam os fatos através da língua e fazem com que as pessoas repitam as mentiras que eles disseminam através de um domínio linguístico, neurolinguístico. A gente vai entender isso, a guerra das narrativas. A necessidade, a gente vai estudar a necessidade da produção de cultura, de obras literárias, de obras de arte, de obras filosóficas, de cultura. A cultura, ela serve como um amortecedor para a fé. Se você não tem cultura que propicie a fé, ela está despida e, por consequência, será pouco a pouco varrida. Então, para nós protegermos, defendermos a fé cristã, nós precisamos de uma apologética cultural. Enquanto que a apologética dialética ela foca no debate frontal, a apologética cultural ela foca em uma guerra de anos, de séculos, que irá mudando, modificando aos poucos ou conservando o que deve ser conservado na cultura. Então é uma guerra que não se vê, é um confronto nas áreas mais tênues, mais delicadas da sociedade. A gente vai aprender a produzir arte, a produzir literatura, a necessidade disso, né? Então nós vamos incentivar o surgimento de escritores, filósofos, cientistas, pensadores, artistas, cantores, né? Até a música, ela serve como elemento desta apologética cultural. Então muitas músicas apologéticas serão produzidas no estudo da teologia universitária e, por exemplo, um cantor que estuda teologia universitária, ele irá entender que a música que ele canta tem algum sentido na cultura, tem o seu impacto na cultura e é necessária para esta guerra cultural. Então, a apologética cultural, ela foca na defesa da fé no âmbito da cultura, no âmbito do imaginário, no âmbito do senso comum, da arte, da produção literária, da produção de livros, de filmes e assim por diante. A gente vai entender a necessidade de uma cruzada cultural. O que seria uma cruzada cultural? Muito bem. Na Idade Média houve as cruzadas, inclusive uns eventos bastante sangrentos da história da humanidade, né? Os muçulmanos, quando surge a fé muçulmana, a partir do século VII, né, eles começam a se expandir e eles tomam boa parte da Europa
E se não fossem os cristãos na retomada do continente europeu, o mundo hoje, principalmente a Europa e a própria América, que foi colonizada pela Europa, pelos europeus, seria muçulmana. Então, nós não somos muçulmanos, o Brasil não é um país muçulmano, graças aos cruzados, às guerras santas, como assim são chamadas. É claro que no ambiente, no contexto que vivemos, é praticamente uma insanidade falar em guerra. A gente não vai buscar guerra, nós não somos fundamentalistas, nós não somos radicais, mas nós entendemos que o avanço muçulmano pela Europa e, consequentemente, de uma forma, de maneira não muito demorada, em breve será a América. Os muçulmanos estão tomando a América, a Europa, depois a América, e vão dominar o mundo. Por quê? Porque as ideologias como o ateísmo, o niilismo, o marxismo, o progressismo, elas vão evacuando a moral cristã, elas vão deixando a sociedade apática quanto à fé, e os muçulmanos vêm atrás, multiplicando as suas proles e dominando através da implantação de mesquitas e da multiplicação de muçulmanos nos territórios conquistados. A cruzada cultural, ela nada mais é do que um embate frontal através da cultura. O nosso desafio é retomar a fé das pessoas que dantes tinham fé e perderam. É reconquistar o velho continente europeu. Esta é a apologética cultural. No âmbito da arte, no âmbito da cultura, no âmbito da literatura, no âmbito da filosofia, no âmbito da ciência. É claro que a ciência ela é neutra, mas no ensino de uma ciência neutra, pura e imparcial. Então, a apologética cultural, que é a penúltima matéria a ser estudada, ela vai nos arremeter a esta necessidade de uma cruzada cultural, ou seja, um embate cultural com todas as ideologias que propiciam o crescimento do islamismo na Europa e com o próprio islamismo de uma maneira cultural. Nada de guerra, nada de batalha, nada de sangue, isso é coisa do passado, mas culturalmente nós devemos proteger a América e retomar a Europa das mãos dos muçulmanos através da apologética cultural, através da inteligência, da arte, da cultura, e isso é possível, nós iremos entender como fazer através do estudo da penúltima matéria, que é a apologética cultural. Enquanto a apologética dialética foca no embate, no debate frontal, a apologética cultural foca em todo o entorno, em todo o bojo, em todos os detalhes circundantes do debate e da dialética em si. Então, a primeira matéria é cristoriografia, a segunda é sociologia, a terceira é ideolografia, a quarta é filosofia, a quinta é legados e irmandade, a sexta é ciências, a sétima é apologética dialética, a oitava é apologética cultural e a nona e última matéria a ser estudada é aptidões vestibulares. Aptidões vestibulares é a matéria que vai preparar o estudante cristão para passar em vestibular e no Enem. Então, nós vamos estudar raciocínio lógico, né? A arte de raciocinar de forma lógica. Às vezes a gente acerta uma pergunta sem saber a resposta, apenas por eliminar as que não são respostas. São raciocínios bastante lógicos, bastante coerentes, e nós precisamos entender a lógica. Vamos estudar lógica e redação, produção textual, redação argumentativa, dissertativa, coerência, coesão textual, pontuação e etc. Então, a aptidões vestibulares, ela vai dar macetes, vai dar dicas, ela vai estudar tanto o raciocínio lógico quanto a produção textual na redação, para que os nossos estudantes cristãos consigam vagas nas universidades, vagas nos cursos que forem disponibilizados, e assim nós possamos ter uma ocupação cristã nas universidades. É claro que sem despotismo. O que a gente busca é que os nossos jovens estejam engajados nesta necessidade da defesa da fé no âmbito universitário e que possam também chegar aos seus objetivos, concluir aquilo que almejam, conquistar aquilo que buscam e, é claro, defendendo a fé. Então, a aptidões vestibulares é a nona matéria e ela foca na preparação dos estudantes cristãos para passarem nas provas, nos vestibulares e nas provas do Enem. Então, essas são as 9 matérias. Eu espero que vocês estejam conosco até o final delas. Espero que vocês pesquisem, busquem se informar em outros canais, em blogs, em etc., lendo artigos científicos, pesquisando, assistindo documentários,
e reunindo o conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento. É assim que nós vamos mais além. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde.